A capacidade de reconhecer rapidamente sinais não verbais em campo é a base para um comportamento eficaz em situações extremas. As câmaras veiculares modernas da polícia capturam cada micromomento da interação, permitindo que analistas construam modelos comportamentais precisos. Esta revisão examina um conjunto de indicadores orais capturados por câmaras corporais e suas implicações práticas para especialistas em sobrevivência urbana. O foco na região oral revela motivações ocultas, níveis de resistência e ameaças potenciais. A decodificação precisa desses sinais permite que policiais e civis tomem decisões informadas em tempo real. Centenas de horas de filmagens de câmaras corporais da polícia, incluindo trechos de prisões, investigações de cenas de crime e entrevistas de patrulha de rotina, foram utilizadas para construir a estrutura analítica. Cada quadro de vídeo foi sincronizado com a trilha de áudio, permitindo a comparação de expressões faciais com as falas. A avaliação foi conduzida em uma escala de 3 níveis: nível básico, observação da posição estática dos lábios; nível intermediário, mudanças dinâmicas dos lábios em resposta a perguntas; e nível avançado, correlação com outras pistas visuais, como contato visual e postura corporal. Os dados foram comparados com especialistas forenses independentes para validação. Quando o alvo de um ataque exibe uma contração labial natural, plena e sem tensão, isso indica confiança e ausência de agressividade oculta. Nessas imagens, a boca parece suavemente arredondada e os músculos ao redor da boca aparentam estar passivos. Um analista pode classificar essa imagem como um indicador de baixa ameaça, permitindo o diálogo sem recorrer a medidas coercitivas. Contudo, o contexto deve ser considerado. Sob forte pressão externa, mesmo lábios relaxados podem ocultar uma prontidão interna para uma ação rápida. Uma pressão acentuada dos lábios contra os dentes, formando uma fina linha horizontal, indica discordância velada e a intenção de reter informações. As gravações de câmaras frequentemente capturam esses microsinais antes que o indivíduo comece a se recusar a responder ou mude de assunto. Combinada com um tom de voz elevado e um olhar fixo, essa imagem indica uma maior probabilidade de escalada do conflito. Recomenda-se ao operador manter distância e preparar opções táticas, incluindo o uso de distração verbal. Ao tentar ocultar parte da cavidade oral, com os lábios cobrindo parcial ou totalmente os dentes, observa-se um ato característico de autocontrole. Esse gesto é frequentemente acompanhado por aumento da tensão nos músculos do pescoço e aceleração da respiração. Em vídeos da polícia, cenas semelhantes precederam tentativas de esconder objetos nos bolsos ou de mudar a posição do corpo. A conclusão do analista: o alvo de um ataque nesse estado está preparado para ações furtivas, e sua vulnerabilidade aumenta caso não seja oferecido um canal seguro para diálogo. Uma leve mordida no lábio inferior é um micromovimento que pode ser interpretado como incerteza ou leve ansiedade. Em campo, esse sinal costuma aparecer quando o indivíduo está avaliando o risco de uma interação futura. Também se observa uma leve inclinação da cabeça, indicando uma tentativa de reduzir o contato visual. A avaliação do analista deve levar em consideração uma possível prontidão para uma ação rápida, especialmente se a filmagem mostrar o indivíduo se preparando para fugir. Levantar apenas um canto da boca cria um sorriso unilateral, que comunica claramente desprezo ou desafio. Imagens de vídeo desse tipo mostram a vítima tentando demonstrar domínio sobre o policial. O tom emocional desse sinal é intensificado pelo contato visual direto e pelos ombros tensos. Recomenda-se que os analistas considerem um sorriso assimétrico como um possível precursor de comportamento agressivo, exigindo prontidão para o uso de medidas defensivas. Quando os cantos dos lábios são puxados para baixo, observa-se uma diminuição do tónus muscular, geralmente associada a um estado emocional abatido, frustração ou fadiga oculta. Em gravações de câmaras, essas expressões faciais são frequentemente acompanhadas por movimentos lentos e uma fala mais lenta. Essa combinação de sinais indica um nível de ameaça reduzido, mas, quando combinada com outros indicadores, como braços cruzados, pode indicar uma prontidão oculta para resistência discreta. O operador deve permanecer vigilante e verificar a presença de outros sinais. O ranger visível dos dentes contra a gengiva, bem como a posição fixa da mandíbula inferior, são indicadores de raiva latente e prontidão para uma resposta física. Em gravações de câmaras corporais da polícia, essas cenas são frequentemente acompanhadas por movimentos rápidos das mãos em direção à cintura ou ao cinto. A conclusão analítica: o alvo do ataque, neste caso, encontra-se em modo de lutar ou fugir, e sua vulnerabilidade aumenta a menos que a ameaça potencial seja neutralizada prontamente. Recomenda-se manter contato visual e preparar uma intervenção tática. Um gesto repentino de levar a mão à boca indica uma tentativa de ocultar uma reação, seja ela de choque, surpresa ou de suprimir uma declaração falsa. Em gravações de vídeo, tais gestos frequentemente precedem uma recusa não verbal em dar explicações. Esse sinal é reforçado pela observação dos olhos, que podem desviar o olhar. Conclusão do analista: o alvo do ataque está tentando controlar informações, e sua vulnerabilidade aumenta caso lhe seja oferecido um meio alternativo de comunicação. Em níveis elevados de estresse, a salivação pode diminuir, causando boca seca.
Como resposta, o indivíduo frequentemente lambe os lábios na tentativa de restaurar a umidade. Em gravações de vídeo, essas ações são frequentemente acompanhadas por tremor labial e alteração no tom de voz. Isso indica um alto nível de tensão interna e uma possível prontidão para reações rápidas. Recomenda-se que o operador utilize perguntas tranquilizadoras para reduzir a ansiedade. Uma leve protrusão da língua entre os dentes indica um alto nível de concentração, frequentemente associado a tarefas motoras complexas. Em gravações de vídeo da polícia, esse sinal aparece quando o alvo está tentando resolver um problema envolvendo abrir fechaduras ou mover objetos discretamente. Se esse gesto for acompanhado por movimentos rápidos das mãos, os analistas devem considerá-lo um indicador de prontidão para uma ação secreta que requer supervisão policial. Tocar o queixo com a mão geralmente indica pensamento analítico e tomada de decisões estratégicas. Em gravações de vídeo, essas imagens são capturadas durante pausas entre as falas, quando o sujeito está considerando seus próximos passos. Movimentos da mão podem tornar a conversa mais lenta, indicando um processo interno de tomada de decisão. Analistas devem considerar esse sinal como um indício de aumento da carga cognitiva, o que aumenta a probabilidade de comportamentos errôneos no futuro. Para avaliar completamente o comportamento do alvo de um ataque, é necessário correlacionar sinais orais com observações de contato visual, postura corporal e movimentos das mãos. Por exemplo, a combinação de lábios franzidos e um sorriso unilateral com um olhar direto e fixo aumenta a probabilidade de uma resposta agressiva. Enquanto isso, lábios relaxados, acompanhados de uma postura aberta e um olhar suave, indicam um baixo nível de ameaça. Essa abordagem multicanal permite a construção de um modelo comportamental mais confiável em tempo real. Ao observar um alvo através de uma câmara policial, o primeiro passo é registrar a função oral do indivíduo. Se forem detectados sinais de relaxamento, o operador pode continuar a conversa sem recorrer a medidas coercitivas. Se forem detectadas compressão labial, retração ou tensão na mandíbula, é necessário estar alerta para a ação imediata, incluindo a possibilidade de uso de contenção física. Se for observado um sorriso assimétrico ou uma mão levada à boca, deve-se estar atento a possíveis enganos ou tentativas de ocultar informações. Lamber os lábios e protrair a língua indicam um alto nível de estresse interno, exigindo alívio da pressão por meio de técnicas verbais. Se algum desses sinais for observado, o analista deve compará-los com a postura corporal e a direção do olhar para evitar interpretações equivocadas. Em uma situação real, o operador pode usar o contato tátil, como um leve toque no ombro, para testar a reação à estimulação física. Se esse contato aliviar imediatamente a tensão dos lábios ou reduzir a força dos músculos mastigatórios, isso pode indicar uma prontidão para a desescalada. No entanto, se a reação for um aumento do apertamento dos dentes, a situação deve ser considerada uma escalada da ameaça. Cada sinal oral carrega informações sobre a vulnerabilidade atual do alvo. Se vários sinais indicarem um alto nível de tensão interna, o analista pode classificar a vulnerabilidade como elevada, exigindo medidas adicionais de monitoramento. Se não houver sinais conflitantes, a vulnerabilidade é considerada baixa e o operador pode se concentrar na coleta de informações sem recorrer a métodos coercitivos. As condições de iluminação, os fatores climáticos e os níveis de ruído afetam a percepção de sinais orais. Em condições de pouca luz, uma câmara pode não capturar movimentos sutis dos lábios, portanto, os analistas devem se basear em indicadores mais amplos, como o cerrar da mandíbula ou o movimento da mão em direção à boca. Em condições de vento forte ou frio, o ato de lamber os lábios pode ser desencadeado por fatores externos em vez de estresse interno. Portanto, em cada caso, é importante considerar o contexto ambiental para evitar superestimar a importância de um sinal específico. Ao trabalhar com imagens de câmaras corporais da polícia, os princípios de confidencialidade e responsabilidade legal devem ser observados. Os analistas são obrigados a usar os dados obtidos exclusivamente para aprimorar a eficácia das decisões táticas e do treinamento de pessoal. Qualquer distorção dos sinais com o objetivo de criar cenários sensacionalistas é inaceitável, pois mina a confiança no processo analítico. Os indicadores orais capturados pelas câmaras corporais fornecem informações valiosas sobre o estado emocional de um indivíduo e sua prontidão para agir. A decodificação cuidadosa desses sinais, combinada com o monitoramento do contato visual, da postura e dos movimentos das mãos, permite a construção de um modelo abrangente de comportamento em situações extremas. Para especialistas em sobrevivência urbana, esses dados são uma ferramenta para antecipar ameaças, avaliar vulnerabilidades e escolher as táticas mais adequadas. Ao aplicar uma abordagem sistemática à análise de imagens de vídeo da polícia, é possível melhorar significativamente a eficácia das respostas a potenciais conflitos e garantir a segurança tanto dos agentes quanto de pessoas presentes no local.